Boa noite. Seja todo mundo bem-vindo novamente para o nosso terceiro encontro rumo à consagração à São José Operário. Quero saudar aqueles que estão nos acompanhando pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM e por aqueles também que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube da rádio. Seja todo mundo bem-vindo. É uma honra estar adentrando a sua casa ou no carro, enfim, aonde você estiver nos acompanhando, nesta formação, neste itinerário que estamos fazendo, de nos conhecer para fazermos uma entrega madura a São José. Queria que todos ficassem de pé, na página 331 do nosso livro. Nós faremos a oração do Veni Santo Espíritus cantada, como a gente sempre tem feito, para a gente dar início a este encontro. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor arage, no calor arage. Cheia-luz Bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavar, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer, o frio aquecer. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em brilho forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém, amém. Glorioso São José, podem se acomodar novamente, por favor. Eu queria saber, eu sei que o Senhor ele trabalha na particularidade de cada um, né? Cada um na sua realidade, mas dentro daquilo que nós somos, Deus nos chama a uma entrega maior e nós estamos aprendendo a nos entregar pelos passos de São José. Amém? Já que está todo mundo acomodado, eu queria também que vocês já deixassem no livro aberto na página 324, no nosso livrinho de itinerário para esta consagração. E enquanto vocês estão se preparando, eu queria chamar o diácono Paulo César, que vai ministrar esta formação para nós de hoje, com o tema São José na doutrina e na tradição da igreja. Diácono Paulo César, ele é diácono permanente de nossa arquidiocese,
Ele pertence ao Santuário Nossa Senhora da Saúde, né? E graças a Deus aceitou o convite de estar aqui conosco. Seja bem-vindo, diácono, sua bênção. Muita gente também conhece ele como diácono PC, né? Diácono Paulo César. E eu queria que vocês, de olhos fechados, voltassem o seu coração, suplicando que a Virgem Maria, a esposa de São José, pudesse interceder pela vida do diácono, para que tudo aquilo que ele fale, né, seja inspirado pelo Espírito Santo, onde nós possamos conhecer aquilo que a igreja nos ensina, da pessoa do nosso glorioso São José, entregando a sua missão, o seu ministério, nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. É uma alegria poder, junto com vocês, partilhar esse momento rico, importante, na nossa caminhada que Deus nos confia ao longo aqui deste mundo. Né? Que vocês, com esse processo de oração, rumo à consagração a São José, possam se fortalecer cada vez mais nesta belíssima missão. Então vamos juntos fazer esse momento de oração, como está o João Paulo já direcionou no livro de vocês. A vós, ó bem-aventurado José, temos recorrido em nossa aflição, tendo implorado a ajuda de vossa Santíssima Esposa, agora com os corações repletos de confiança, sinceramente vos imploramos que nos tomeis por vossa proteção, por aquele sagrado vínculo de caridade que vos uniu à Imaculada Virgem Mãe de Deus, e por aquele amor paterno com que abraçastes o menino Jesus, nós humildemente vos imploramos que olheis graciosamente para a amada herança adquirida por Jesus com o seu sangue, e com o vosso poder e força nos ajudei em nossas necessidades. Defendei, ó atentíssimo guardião da Sagrada Família, os filhos eleitos de Jesus Cristo. Guardai-nos, ó amadíssimo Pai, de toda a praga de erro e corrupção. Ajudai-nos no alto, valentíssimo defensor, neste combate contra os poderes das trevas, e assim como uma vez salvastes, menino Jesus. Na doutrina da Igreja Católica. Eu fiz uma preparação, vou ficar um pouquinho de costa aqui para vocês, mas porque a gente possa acompanhar juntos nessa apresentação que eu fiz através do PowerPoint. Eu acho que facilita mais, ajuda a gente a fixar um pouco. Então, nós vamos trabalhar São José na história da salvação. Às vezes se fala muito pouco de São José. Aliás, muito tempo atrás não se falava muito de São José. A igreja o vem inserindo cada vez mais, porque apenas reconhecendo aquilo que foi São José nesta cooperação do plano salvífico de Deus para todos nós. Então ele tinha todo o seu projeto de vida. Ele planejava uma família numerosa, assim como era a tradição dos judeus naquela época ali. Imaginava-se os planos, né? Quantos filhos vindo ali, aquela quantidade toda, todo o seu planejamento ali com Maria. Já estavam, inclusive, casados, mas ainda não coabitavam, porque a preparação para este momento era uma festa um pouco mais longa. Eis que Deus, então, diante de São José, tem uma proposta diferente.
e coloca para ele um projeto que nem explica direito, né? Ele apenas confia. Assim é a nossa vida. Muitas das vezes a gente tem os projetos, tem a nossa caminhada na igreja, né? Tem aquilo que a gente planeja ao longo da nossa vida, mas nem sempre acontece conforme a nossa vontade. É preciso que a gente se abra para que a vontade de Deus se faça presente. E um grande exemplo disso é São José. Vamos falar um pouco sobre esse grandioso personagem ao longo da história. Vamos lá. Pode passar. São José na doutrina e tradição da igreja. São José, um pouco da história. Esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus, foi escolhido por Deus para uma missão grandiosa: cuidar do Filho de Deus e da Sagrada Família. São José, ele se apresenta com uma humildade muito grande. São José é aquele personagem que entra mudo e sai calado na Sagrada Escritura. A gente ouve em algum momento a voz de São José, mas obediente, sem entender muito bem aquilo que Deus quer dele, ele aceita. E ele então vai fazer parte dessa missão grandiosa de cuidar do Filho de Deus e da Sagrada Família. Embora as Escrituras não registrem nenhuma palavra sua, é importante destacar que suas ações demonstram obediência, humildade e fidelidade à vontade divina. Então, é preciso que a gente faça esse exercício ao longo da nossa vida. Obediência. Sem obedecer, a gente não alcança lugar nenhum na nossa caminhada. E esta obediência, nós a temos ao longo de toda a nossa vida. Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. E a gente precisa de aprender esta obediência. Quando se faz parte de uma pastoral e foi eleito por ação do Espírito Santo ali um coordenador, às vezes algumas pessoas não concordam com a visão daquele coordenador, mas ali é preciso a obediência. A obediência começa nesses pequenos projetos que Deus tem para nós. Assim foi São José. E, sobretudo, na sua humildade e fidelidade. Foi fiel sempre àquilo que pediu. Como eu disse, muitas das vezes não entendendo o projeto. Porque, às vezes, a gente tem a tendência de querer, não, peraí, me explique direitinho o que vai acontecer do início ao fim. A gente quer saber o que vai acontecer para a gente poder dar o nosso sim, para a gente realmente ser obediente. São José, ele confiou cegamente, né? Através do sonho, ele acaba recebendo esse mandato de Deus. Além disso, é importante ressaltar que o seu papel não foi meramente decorativo, mas sim essencial para a história da salvação. Deus quis vir a este mundo através de uma família, na forma humana. Então, ele se encarna, né, na realidade humana. Mas, assim, é como que um rebaixamento para Deus. Ele, o Todo-Poderoso, ali no seu trono celeste, ele vem viver como nós. Ele decide, ao longo de toda esta caminhada que a igreja vem fazendo, com essas diversas alianças, ele decide que agora sim, chegou a hora de eu estar presente ali. E ele precisa de uma família. Com Maria, um diálogo foi um pouco mais longo. Precisou de ouvir o sim de Maria. E assim aconteceu. Só porque logo em seguida Maria vai se colocar a serviço. Olha só que riqueza que a gente tem. Quando recebemos um encargo, quando recebemos uma missão, uma função, ao invés dela se engrandecer, olha, eu vou ser a mãe do Senhor, eu vou ser a mãe de Deus. Ela se humilha, baixa a cabeça e vai ajudar, vai servir. Coitado de São José, não ficou sabendo de nada, né? Fica ali 3 meses ali. Mas, eis que Deus então vem a José
e nesta missão que tem para esta família, né, ele acaba revelando através do sonho a José. Então, é muito importante, porque a realidade de José como pai adotivo é um pouco diferente de um pai adotivo como a gente vê nas realidades normais dos dias de hoje. Alguém que decide ter um filho adotado, ele vai procurar por vontade própria, né, vai ser submetido ali a todas aquelas situações ali, e no final ele acaba tendo o seu filho adotivo ali. Então foi uma vontade própria. São José foi um pouco diferente. Aliás, essa palavra adotiva, pai adotivo para São José, não se aplica muito bem. Mas antes dele dizer o sim como esse pai adotivo, ele foi adotado por Deus. Então Deus o adota, Deus o chama. Mas não só por uma simples vontade sua. Então, diferente da realidade de um pai que adota, uma mãe que adota um filho, São José, ele foi convidado. Claro, ele poderia também ter dito sim, mas, eu poderia ter dito não, mas disse o sim. Mas a sua forma de pai adotivo é diferente do pai adotivo que a gente conhece na realidade dos dias de hoje. Bom, vamos falar um pouquinho, saber quem é São José nessa nossa caminhada da igreja. As Sagradas Escrituras oferecem poucos detalhes sobre São José, limitando-se a descrevê-lo como carpinteiro, esposo de Maria e pai de Jesus. Acredito que ao longo dessa caminhada que vocês estão tendo aqui, já devem ter tido mais informações com relação à realidade de quem é São José, da Sagrada Família. Apesar de sua rara menção na Bíblia e da ausência de palavras suas registradas, depois de Maria, nenhum outro santo recebeu tantas graças, esteve tão perto de Jesus, alcançou tamanha glória. E se a gente for conhecer um pouco da tradição judaica, e aliás, até algum tempo atrás, os pais não tinham muito convívio dentro de casa. Os pais tinham a missão de prover a família, de buscar o seu sustento. Então o filho ficava basicamente ali com a mãe, que cuidava, que ensinava. Diferente de São José, ele esteve presente em todos os momentos da caminhada da vida humana, né, da natureza humana de Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras descrevem São José como um homem justo. Segundo São Jerônimo, essa designação indica que o pai de Jesus possuía todas as virtudes em grau perfeito, como esposo de Maria e pai de Jesus. Era caracterizado por sua humildade, obediência a Deus, profundo amor pela Sagrada Família. Como eu disse, ele tinha todo esse seu projeto e de repente ele se vê numa situação de que nem sequer ele poderia ter um outro filho, ainda que fosse com a sua esposa Maria. Olha, isso para uma realidade humana daquela época, é muito difícil. Tem que haver muita humildade, tem que haver obediência ao projeto que Deus tem para ele. Porque as famílias, enquanto mais filhos tinham naquela realidade, se consideravam mais abençoadas por Deus. Claro, filho é sempre bênção de Deus. E eram famílias numerosas. Imagina-se que alguns colegas dele ali, já depois de um certo tempo, talvez o criticava, né? Como assim? Olha, fulano tem 5, tem 10, tem 8, tem 20, e você só tem um e ainda não é seu. Imagina-se que São José, ele sofreu muito com esse sim que ele deu a Deus, mas confiou. As Escrituras mencionam, vamos falar um pouco da genealogia de José. Mencionam a genealogia de São José, destacando sua natureza e a importância na linhagem real. Então, o projeto de Deus é de que o Messias viria da linhagem de Davi. Então, já estavam aguardando, já estavam ali, pelo menos de Davi até aquela realidade de 400, 500, 600 anos, aguardando esta realidade. E
através dessas 40 gerações registradas por São Mateus e das 74 por São Lucas, José se destaca por sua ligação com figuras ilustres como Abraão, Zorobabel, Davi, Salomão. Olha só como que Deus faz bem feito. Ele garantiu que seria da linhagem de Davi. Maria também era da linhagem de Davi. Mas a Sagrada Escritura apresenta quem? São José. Apresenta ele nesta ligação. Olha só como é um projeto de Deus dentro da doutrina, onde cada um desses personagens citados ali teve o seu momento de aliança com Deus. E não que essas alianças foram frustradas. Cada projeto, cada aliança ali foi importante para a caminhada. Então, desde Adão até finalizando ali já bem próximo, chegando a Jesus Cristo, cada uma destas alianças foram muito importantes. Então, São José, ele faz parte desta relação desses escolhidos por Deus. Em Mateus, aqui é uma curiosidade, a genealogia do pai de Jesus apresenta-se desde Abraão a José. Então, desde Abraão a José, destacando como descendente de Davi. Já em Lucas é o processo contrário, mas não deixa de ser também o destaque a Davi. Encontramos a genealogia de forma ascendente, começando de José até Adão. Por isso, ele faz referências a mais personagens. Vejam que é projeto de Deus que São José esteja presente dentro do seu plano de salvação. Ele faz parte dessa doutrina, desta caminhada da igreja. Então não é um fato simplesmente acidental. Contudo, a verdadeira glória de José não reside apenas em sua linhagem nobre, mas também da honra de encerrar a linhagem ancestral do Messias. Olha só que privilégio de São José. De tudo aquilo que vem sendo preparado, ele foi o último a apresentar aquilo que Deus já vinha preparando ao seu povo. E São José sendo esse escolhido. Sua casa tornou-se ponto de encontro entre a genealogia de Jesus e Maria, sendo identificados como a genealogia de Jesus, o filho de Davi. A relação íntima entre as três genealogias destaca a missão única e honrosa desse justo patriarca na história da salvação. Ainda que seja muito pouco falado sobre São José, ainda que nós não temos nenhuma fala de São José, aliás, Nossa Senhora também fala muito pouco nas Sagradas Escrituras. Quando Deus nos chama, Ele não quer que a gente saia divulgando para todo mundo, falando como vai ser a nossa vida. Assim, Ele tem um projeto para cada um de nós, seja na família, seja onde quer que Ele nos coloca. Então, desta forma, é preciso que a gente tenha esta Sagrada Família, no silêncio. Às vezes, ouvindo muitas coisas que não tinha necessidade, mas confiando nesse projeto de Deus. São José, o operário. Embora nós temos duas comemorações de festas de São José, uma se refere, 19 de março, a São José, esposo da sempre Virgem Imaculada Maria. E agora, 1º de maio, da qual vocês estão nessa preparação para a consagração, da riqueza dessa grande festa para toda a igreja, né? São José, operário. A gente vai ver algumas diferenças aqui, onde aqui ele está com um esquadro. São José, esposo da Virgem Maria, com um lírio. Então, São José era um homem habilidoso, reconhecido como carpinteiro. Embora a palavra original abranja diversos materiais, como ferro, pedra e até metais preciosos, a tradição mais firme e a crença comumente aceita hoje sugerem que ele, de fato, trabalhava com madeira. Independente do que ele trabalhava, mas o que nos mostra? Que era um homem zeloso, que é um homem que tinha sua profissão, que nesta profissão ele tirava o sustento para suprir a sua vida, para suprir a sua família. Então, Jesus caminhando com José, muitas das vezes, junto com José, talvez
um pouco mais noite adentro ali, para ter que entregar alguma encomenda, mas foi assim que ele foi aprendendo a dedicação que São José tinha na profissão, que é um dom de Deus que deu a este seu filho. No Evangelho de Mateus, lemos que Jesus era conhecido como filho do carpinteiro, aliás, um bom artífice. Na época, era preferido ao comerciante mais rico, pois as artes eram respeitadas como muito úteis para a sociedade. A realidade ali da sua carpintaria, talvez ali na sua casa, em Nazaré, mas era uma profissão muito respeitada. E não tinha nenhuma grande indústria, né? Tudo aquilo que se consumia naquela realidade ali, eram aqueles trabalhadores que ali faziam e produziam. Talvez os grandes governadores, imperadores, os grandes mestres da lei que precisavam dos seus móveis ali, talvez muitos deles saíram das mãos de José, da sua dedicação. Além disso, com a sua profissão, José também obedecia à lei, pois esta exigia que os pais ensinassem os filhos um ofício, a fim de terem meios honestos de se sustentarem, ainda que depois não precisassem praticá-lo no futuro. Então, olha só o que a lei previa, que além dele ter a sua profissão, é que ele ensinasse os seus ali, para que pudesse dar sequência na subsistência da sua família. E assim, São José foi obediente à lei judaica. Então, não só obediente a Deus, mas como ele era judeu, então ele tinha ali a sua obediência. Era um homem muito fiel àquilo que lhe era proposto. Era um homem habilidoso. Pode passar? Bom, vamos ver um pouco de São José na Sagrada Escritura. Pode passar? Uma relação muito interessante. A relação de São José com José do Egito. José do Egito e José, pai de Jesus, assemelham-se não somente em nome, mas também na castidade, inocência, graça, sendo o primeiro uma prefiguração em menor escala do segundo, o esposo de Maria. Quem conhece um pouco da história de São José do Egito, ele era muito pretendido, né, por Jacó, por Israel, porque ele sempre quis casar, né, e queria ter um filho muito preferido. Mas o seu sogro acaba ali o enganando ali, né, e ele acaba casando com a irmã, mas eis que vem o momento certo e ele tem aquele filho que ele tanto ama, que é José. É o filho preferido de Jacó naquele momento ali. Assim, a gente vê uma prefiguração dessa preferência de Deus por São José, por acolher a vida de Jesus ao longo dessa caminhada. Além disso, a interpretação do nome José como aumento ou acréscimo adquire uma dimensão mais profunda com o Pai de Jesus, indicando não apenas crescimento em sabedoria, poder e glória pessoal, mas também o aumento dos meios de salvação para nós, seus filhos. O crescimento e a grandeza de José no Egito, entre os irmãos, ecoam na prefiguração de São José, Pai de Jesus, que supera em graça todos os anjos e santos, exceto Maria. Claro, nós temos como conhecimento esta hierarquia dos santos na igreja. Claro, adoração, primeiro sempre a Deus. Aliás, primeiro não, somente a Deus. Aí vem os nossos cultos de dulia, hiperdulia, né? Maria, logo abaixo de Jesus. Depois vem São José nesta escala. Tão amado era São José por Deus, que ele tem esse lugar especial ali também no céu. Enquanto o primeiro recebe de Deus a inteligência para interpretações, o segundo participa diretamente dos mistérios divinos, recebendo a orientação de Deus pelos sonhos. Olha só a prefiguração dos sonhos na vida de José do Egito, na vida de São José, esposo de Maria. Deus conversa com José através dos sonhos. São José lá atrás, ele interpreta os sonhos e na sua sabedoria acaba recebendo uma grande missão na sua vida. Só para fazer esta relação de José, dos Josés com os sonhos.
A narrativa do primeiro sendo vendido e conduzido por o escravo ao Egito encontra paralelo na história do segundo, José, obrigado a exilar-se no Egito com Jesus e Maria para fugir da inveja de Herodes. A Sagrada Escritura, ela é muito sábia, né? Muitas das vezes não se dá muita importância, não tem muita leitura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é sempre a preparação para o Novo. O Novo é a revelação do Antigo. Então, eles se entrelaçam. Olha só, nessa situação, quando José foi exilado, né, e Jesus foi preciso também ser corrido por José e Maria para um exílio, para fugir da tentação de Herodes. Além disso, o primeiro José foi constituído pelo faraó senhor de toda a sua casa e governante de suas posses. E o segundo foi nomeado por Deus como chefe da Sagrada Família e patrono da Igreja Católica. Olha só que referência que faz esta realidade dos dois Josés. E se for comparar em termos de posse na missão, a de São José é muito maior, de cuidar da Sagrada Família. Tudo isso, projeto de Deus, que a gente pode fazer essas leituras na Sagrada Escritura. O anúncio de Jesus, do nascimento de Jesus, mais uma participação de São José dentro da Sagrada Escritura. Depois de anunciar a Maria que seria a mãe do Salvador, o anjo também, provavelmente Gabriel, aparece a José em sonho e transmite a ele o seu papel no plano divino. Então, faz parte do plano de Deus. Não que, esqueci. Chamei Maria, fiz todo o projeto aqui com o Espírito Santo, dei o encargo ao anjo Gabriel e esqueci que ele tem que ter um pai. Não, já estava tudo planejado, já estava tudo organizado. Só porque, muitas das vezes, nós temos a tentação de querer que as coisas aconteçam de imediato na nossa vida. Até mesmo do projeto de Deus para a salvação teve o seu tempo, né? É importante esclarecer que o casamento de Maria e José já havia corrido, como eu disse antes. E as palavras do anjo serviram para reafirmar que José deveria permanecer ao lado da Virgem, pois ele não estava excluído do plano divino de salvação. Não foi apenas, um esquecimento, foi o tempo de Deus. A presença e a participação de José fazem parte do cumprimento da profecia do Messias, que se concretiza na encarnação do Verbo. Então, a profecia, como eu disse, já fazia parte dos planos de Deus, a presença de um pai adotivo ali, que pudesse ajudar Maria. Agora, vocês que estão se preparando para a consagração, muitos já são consagrados, estão renovando essa consagração, e é muito importante que a gente assim caminhe. A gente pode pensar, as duas pessoas mais importantes que pisaram aqui deste mundo, o Rei Todo-Poderoso Jesus Cristo, na sua natureza humana, ainda que seja também Deus na sua natureza divina. Também Nossa Senhora, aquela Maria, aquela menina que foi preservada desde a sua concepção, para que ela pudesse ser a porta de entrada de Deus aqui neste mundo. Olha só, duas pessoas mais importantes que nós temos nesse mundo. Tão importante que somente essas duas pessoas estão em corpo e alma lá nos céus. E diz que um dia também nós vamos fazer parte também desse céu em corpo e alma, quando Jesus voltar na sua segunda vez. Se essas duas pessoas, elas foram obedientes, elas ouviram José no encargo de cuidar da família, quem somos nós para não sermos também obedientes a José? Ele que cuidou da família está também disposto a cuidar de cada um de nós naquilo que nós precisamos, necessitamos, sobretudo para a nossa salvação. A presença e a participação de José fazem parte, já falei, Além disso, o anjo designa a ele a missão de colocar o nome do menino, um ofício atribuído ao pai naquela época. Olha só, pai adotivo. Não é ele o pai legítimo de forma biológica.
Nem foi assim que Jesus chegou a este mundo. Mas a tradição daquela época, e ainda tem muitas tradições nos dias de hoje, mas naquela época lá, o pai é quem dava nome aos filhos. Por que isso? Como o poder que ele tinha diante da sua família. Poder que eu falo na situação de ser o líder, de ser o chefe, de educar, de ajudar a família. Lembra que Zacarias também teve essa sua passagem, né? Ele não acreditou no projeto de Deus, mas mesmo assim Deus deu continuidade. E o que acontece a ele? Fica mudo. E quando nasce João Batista, queriam colocar o nome do pai, né? Não, Zacarias, vamos botar o nome de Zacarias. E Isabel lá, não vai ser Zacarias, não vai ser Zacarias. E pedem a Zacarias para que desse o nome. Olha só, o pai é que dá o nome. Ele dá, João é o seu nome. Assim, São José, ele é incumbido por Deus de dar o nome a Jesus. Claro que Deus já tinha todo o projeto, mas partiu dele esse encargo de dar o nome do Filho de Deus. Próxima. Na fuga para o Egito, José, como chefe da Sagrada Família, também seu guia e protetor, recebe em sonhos a ordem de Deus para fugir com o menino e a sua mãe. Chefe da Sagrada Família, guia e protetor. É o que eu estava dizendo antes aqui. Se Jesus e Maria, as pessoas mais importantes desse mundo, ouviram e seguiram aquilo que José estava colocando, quem somos nós para não ouvir São José? Quem somos nós para nos colocar as nossas necessidades, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos na intercessão de São José? E ele fez isso sem pestanejar, né? Aqui contemplamos a obediência de José e a sua grande confiança em Deus na obediência a Maria. Quantas perguntas José não poderia ter feito naquele momento, né? Era uma noite escura, porque ele apareceu em sonho. Deveria esperar até o amanhecer para partir para o Egito e ir sozinho, sem saber o caminho, expostos ao perigo de feras e ladrões em pleno inverno? Então, assim que ele recebe pelos sonhos o mandato de Deus, olha, pegue a mãe e o menino e fuja para o Egito. Herodes quer matá-lo. Às vezes a gente vai pensar assim, não, peraí, eu vou primeiro fazer a mala, vou colocar aqui um casaco mais reforçado, né? Vou pegar ali um travesseiro, quero ir mais confortável. Ele não pensou duas vezes naquilo que era a sua proteção. Ele assim, né, pega Maria e Jesus e cumpre aquilo que era o chamado de Deus. Próxima. Mas José ficou em silêncio, bastava-lhe ouvir. Então levantou e fez como o anjo lhe ordenara. Tomou o menino, a mãe, durante a noite e fugiu para o Egito. Sem dúvida, a viagem lhe custou muito esforço, cansaço, sofrimento, não só fisicamente. Olha só a aflição de José nessa caminhada. Também lhe doía como esposo ver a Virgem Maria naquelas condições, tendo acabado de dar à luz, e como pai, ver o menino tão pobre e frágil. Mas, ao mesmo tempo, esta missão era para São José uma honra. Está na Sagrada Escritura. Talvez não está ali na forma muito clara para a gente entender. Então, o projeto de Deus, com a participação de São José, nesse projeto de salvação para todos nós, está na doutrina da Sagrada, da Santa Igreja. Conforme relata a Sagrada Escritura, conforme relata a Sagrada Tradição. Próximo. São José é o escolhido por Deus. Sua importância no plano divino é inegável, pois foi o escolhido por Deus para cuidar do seu filho, único de sua Mãe Santíssima, zelando por ele e protegendo-o de sua vida terrena. Como eu disse, né? Poderia ter tido muitos filhos, mas, no entanto, foi obediente a Deus naquilo que era o projeto dele. São José, como trabalhador dedicado, sustentou a família com dignidade, ensinando-nos a lição da santidade no cotidiano. O pai de Jesus destaca-se como um verdadeiro exemplo de virtude. Deste modo, a igreja, confiante naquela a quem Deus confiou a Sagrada Família, o reconhece como patrono, recorrendo à sua
intercessão junto de Deus. Tamanha é a sua missão naquele pequeno momento ali, com aquela família iniciando ali, a igreja o reconhece como patrono da igreja. Como não poderia ser, né? Essa nossa igreja só existe porque tem uma cabeça que é Jesus Cristo. São Paulo nos relata que nós fazemos parte de toda essa igreja como corpo místico. Pois se José já cuidava desse Jesus que é a igreja ali no início, como a igreja não poderia, de alguma forma, reconhecê-lo como patrono da igreja? Para compreender a grandeza de São José, é essencial lembrar que ele não foi um homem comum. Deus o escolheu para ser o guardião da Sagrada Família, confiando-lhe a missão de cuidar e proteger de Jesus e Maria. São José era um homem de fé e escuta. Vocês lembram do evangelho de hoje? Quando Jesus estava naquele embate ali com os fariseus, e eles perguntam, né, qual é o maior de todos os mandamentos, né? E os judeus tinha, não sei como é que está essa realidade, porque cada vez aumenta, diminui, mas naquela realidade ali, 603 leis. E eis que Jesus, quando vai falar as leis, o que primeiro ele diz? Não é um dos mandamentos, mas sine qua non, ou seja, sem essa situação não é possível a gente viver os mandamentos. O que ele fala por primeiro? Escuta, ó Israel. Não adianta nada Deus nos ter dado a Sagrada Escritura, os 10 mandamentos, que a primeira escritura da Sagrada Escritura foi escrita por Deus com o seu dedo, quando nos deu os 10 mandamentos. Não adianta nada termos aquelas leis ali, aqueles 10 mandamentos, se a gente não souber escutar. Escuta, ó Israel. Então, dessa forma, São José, ele escuta o que Deus tem a lhe falar. Claro, aí voltando para a leitura de hoje, Jesus faz aquele resumo muito sábio, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Assim ele resume os 10 mandamentos. São José, aí depois Jesus vai dizer, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua fortaleza, com todo o teu entendimento. São José era esse que fazia parte, só para a gente fortalecer o conhecimento, do café. Café. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua fé, com todo o teu entendimento. São José bebia desse café diante de Jesus Cristo, ou seja, ele era aberto a esse entendimento, né, da vontade de Deus na sua vida, principalmente pela escuta. Ele exerceu o ofício de carpinteiro e dessa forma garantiu o sustento de sua família e por meio de um trabalho honesto, no silêncio de sua vocação, foi modelo de serviço, obediência, paternidade amorosa. Então, como que nós podemos trazer a realidade de São José na nossa vida? Em 3 pilares grandes que nós somos chamados a viver aqui neste mundo. Primeiro, a família. E nós temos São José como referência de família. Depois, Deus nos lança como no nosso trabalho, nos dá uma inteligência, cada um vai fazer seu concurso, cada um vai buscar a sua parte e vai exercer o seu ofício profissional. Em quem nós temos essa referência? Em São José. E depois também, Deus nos chama a caminhar na sua igreja. Todos nós temos uma missão aqui neste mundo. Não são só o clero, os religiosos, todos, leigos, todos nós temos uma missão. Deus nos chama. A missão de São José era de cuidar da Sagrada Família, de dar início e proteção a esse projeto de Deus. Cada um de nós temos também a nossa missão. Assim, devemos olhar em São José como exercer essa missão, sobretudo com a escuta e obediência. Aqui eu só trouxe algumas imagens aqui. São José, quando estava ainda indo para Belém, né? Quando ele foi se alistar, obediente como ele era às leis judaicas, né? Depois ali a gente lembra, mais ou menos imagina, como é que era a relação desse São José com esse menininho tão pequeno, depois já mais jovenzinho, depois já crescendo com o São José na carpintaria. A gente fica imaginando como é que era esta participação de São José na vida de Jesus. Vamos lá.
ser pai adotivo do Filho de Deus não foi uma tarefa simples. Jesus precisou confiar inteiramente na vontade divina e assumir a missão de educar Jesus. Ele nos ensina a escutar a voz de Deus e a confiar na sua providência. Então, aqui já é um pouco repetitivo daquilo que eu já fortaleci mais com aquela questão da escuta, da confiança, da obediência. São José era um homem justo, assim nos diz São Mateus, no capítulo 1, versículo 19. E, acima de tudo, sempre colocou Deus em primeiro lugar. Como resultado, suas preces se tornaram extremamente poderosas. Olha só, a obediência a Deus nos fortalece diante dele na nossa caminhada. Tanto que, na tradição cristã, muitos santos recorreram à sua intercessão e testemunharam muitos milagres. Como que nós não devemos também recorrer a São José? Como nós também não devemos colocá-lo como referência da sua caminhada aqui neste mundo e pautar a nossa caminhada aqui neste mundo? Próximo. A igreja ensina que depois da Santíssima Virgem, São José é o maior dos santos. Sua proximidade com Jesus e Maria o torna modelo incomparável de santidade, na simplicidade. Claro que a igreja, na história da igreja, nós temos diversas histórias dos santos na igreja. Inclusive, agora, no dia 27 de abril, nós vamos ter a alegria da canonização do santo Carlos Acutis, né? Então, histórias não faltam das realidades de Deus. E esse é aquele que o então Papa João Paulo II já se referia na realidade nossa normal, sobretudo da juventude, os santos de calça jeans. Quantas pessoas nessa realidade, numa vida comum do dia a dia. Então, não necessariamente a gente pode chegar a essa santidade, a esse reconhecimento da igreja com um grande projeto. Claro que com projetos grandes também nós vamos ser reconhecidos. São Tomás de Aquino e quantos outros aí, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, quantos outros a gente tem como referência. O certo é, Deus nos recolhe a todos, né? E olhando para São José na sua simplicidade, nós vamos fazer parte desse rol dos santos de Deus. A esses que eu estou citando são os que são reconhecidos pelo Vaticano, mas para que seja para nós um exemplo, mas infinitamente muito maior do que esse número já estão lá junto de Deus por uma vida normal, vivendo a sua realidade aqui neste mundo. Assim São José nos ensina como nós devemos buscar este caminho. Olha só, muitos santos, especialmente os carmelitas, tiveram uma profunda devoção a São José. Exemplo, Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, que dizia: a quem quer que peça algo a José, eu asseguro, será atendido. Olha, alguém que já está lá no céu, que já viveu a sua vida aqui neste mundo, e dá esse exemplo de intercessão a São José. Ela é muito devota a São José. Então, que nós tenhamos também este amor por São José e esta confiança, sobretudo a confiança. Eu asseguro que será atendido tudo que peça a São José. Claro que nos nossos pedidos a gente sempre aprende, né? Se for para a minha salvação. Claro que Deus quer a nossa salvação. Assim nós vamos... Pode seguir, próximo? Já foi, né? Modelo de santidade. Se grandes santos recorreram a ele para orientação e proteção, por que não faríamos o mesmo? Consagrar-se a São José é contar com a orientação de um mestre na vida espiritual. São José é conhecido como patrono dos trabalhadores, protetor das famílias. Muitas pessoas testemunharam graças recebidas ao colocarem suas dificuldades financeiras, profissionais e familiares sobre a sua intercessão. Então, não se esqueçamos, São José, com certeza, teve os seus momentos de dificuldades ali, talvez em algum momento ali, de ter faltado o serviço, de não ter entregue a tempo de ter o recurso para a sua família, mas também é onde nós devemos espelhar para buscar recorrer a ele nas nossas situações, seja elas financeiras, profissionais, onde quer que seja. Seu título de patrono da Boa Morte também reflete o seu papel na vida espiritual. Ele morreu nos braços de Jesus e Maria, deixando-nos o exemplo de uma vida santa e uma passagem serena para a eternidade. Olha só, aquele que cuidou, ao final foi cuidado por Jesus e Maria.
a gente não ouve o que a Sagrada Escritura nos diz, mas a Sagrada Tradição nos fala que São José, ele não acompanhou Jesus na sua vida pública. Antes de Jesus iniciar a sua vida pública, Deus o chamou. Por quê? Cumpriu a sua missão. Cumprida a nossa missão, Deus há de nos chamar. É a coisa mais certa que tem neste mundo. Não adianta a gente querer prolongar, não adianta a gente querer antecipar, não adianta a gente querer colocar os nossos projetos à frente. Como foi que aconteceu com Moisés? Chamou Moisés ali, teve todo o seu trabalho. Primeiro, Deus o colocou 40 anos ali no palácio para aprender a realidade ali, dos egípcios. Depois o colocou mais 40 anos no deserto para aprender com a realidade do deserto, as dificuldades. E depois, nos outros próximos 40, o colocou para guiar o seu povo para a terra prometida. Moisés entrou na terra prometida? Não nesta, mas com certeza no céu. Por quê? Claro que a gente vai entender que a Sagrada Escritura nos diz que ele foi desobediente. Um pouquinho de raiva ali, Em vez de dar uma varada só, com muita raiva, ele deu 2 cutucadas ali na pedra. Deus se fez presente, mesmo assim a água apareceu. Mas aí o que ele diz? Olha, por você ter desobedecido, ou seja, por você não ter acreditado, você não vai entrar na terra prometida. Claro, não entrou nessa, mas com certeza entrou nos céus. Agora, o que a gente entende de tudo isso? É que ele cumpriu a sua missão. A missão de Moisés era até ali. A missão de José era até ali. Então, Deus tem essa missão para nós. Assim, a gente deve entender qual que é a missão que Ele tem para nós. Volta e meia, eu estou sendo chamado no cemitério para fazer algumas celebrações de exéquias. Hoje estive lá de um senhor de 93 anos. A esposa tinha falecido há algum tempo atrás. Eu não me lembrava, que são tantos, mas a família diz, olha, foi o senhor que fez a celebração das exéquias dela. E depois que ela morreu, ele já ficou desacreditado, já não queria mais viver, porque o sentido da vida dele era a experiência que ele tinha com a sua esposa aqui neste mundo. E com 93, Deus o chamou. Então, o tempo é de Deus. Ele vai nos chamar a hora que cumprir a nossa missão. Então, muito cuidado para que essa missão não fique de qualquer jeito pelo caminho. São José, com certeza, cumpriu sua missão. E dali para frente agora, Jesus na sua vida pública, depois de ter sido cuidado por José, ele agora vai seguir a sua vida com a sua missão redentora. São José ocupa um lugar de destaque na tradição e na devoção católica. Em primeiro lugar, foi designado pelo próprio Deus para ser o guardião da Sagrada Família, posteriormente da Igreja de Cristo, como patrono, como eu já citei. José foi o mais feliz, o mais privilegiado, o mais exaltado e o último dos patriarcas, o último no tempo e o primeiro em dignidade. Eu vou correr um pouquinho mais, porque nós já falamos a respeito dessa situação, mas é bom ficar registrado. De acordo com a doutrina católica, depois de Maria, São José é o mais próximo de Nosso Senhor, superando até mesmo grandes mártires e doutores da igreja. A gente não tem e é ensinado, e assim a gente é atendido a recorrer a Maria. O primeiro milagre de Jesus, como relata São João no seu evangelho, foi num casamento. Maria estava atenta nas bodas de Caná. Ninguém foi lá, Maria, olha, vai lá e pede a Jesus para nos ajudar, que a coisa aqui está difícil. Mas nós não somos ensinados a confiar em Maria. Da mesma forma, confiar em José. Se Maria está tão ligada a Jesus, também São José é esse que tem uma ligação muito próxima com Jesus Cristo. Então, por que não a gente aproveitar dessa ligação próxima de São José? Alguns estudiosos dizem que São José tem um poder muito grande lá no céu. Se ele tem esse poder, que ele possa interceder por nós na nossa missão aqui neste mundo. Próximo. Se era grande a dignidade da Virgem, de Mãe de Deus, grande também era a dignidade de José, por ser esposo daquela de quem nasceu o Filho de Deus. A missão confiada por Deus a José revela a necessidade de uma elevada santidade, proporcional à missão recebida. A gente sabe que para ocupar algum cargo público, a gente precisa de enfrentar
uma prova, né, um concurso público. E ali só vão os mais preparados. Não que São José fez um vestibular, fez um concurso para ser, né, o cuidador, o pai adotivo de Jesus Cristo. Mas com certeza Deus leu na sua alma que ele tinha todas essas necessidades de informações para que ele fosse. Então, ele é considerado, né, essa dignidade de São José necessária para esta missão. A missão confiada por Deus a José revela a necessidade, uma necessidade de uma elevada santidade proporcional à sua missão, já falamos. A perfeição desse santo reside na sua submissão à vontade divina, sendo sua vocação intimamente ligada ao mistério da encarnação. Então, sempre ligado, né, sempre submisso àquilo que era a vontade de Deus. Próximo. Na Santa Missa, a menção a São José, ao lado da Virgem Maria, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos. Destaca-se, portanto, a sua importância na história da salvação, enfatizando assim o seu papel de protetor do Filho de Deus. Não quero ser polêmico aqui, mas ainda assim, a igreja ainda está sendo trabalhada ainda como é que é a nossa participação na Santa Missa. Quais são os gestos que a gente faz, qual que pode fazer, enfim. Com relação a Maria e ao nome de Jesus, toda vez que se faz essa referência, nós devemos inclinar a nossa cabeça. E a igreja, da mesma forma, entendeu e inseriu São José, porque antes, né, não só nessa revisão desse missal, mas antes, né, já se colocava Maria, mas não tinha São José ligado. A igreja sábia associou São José e o seu esposo, né, Maria e o seu esposo São José, a quem nós também devemos fazer uma breve inclinação diante do respeito que nós temos à dignidade de São José. Dessa forma, a referência a ele na liturgia reforça a confiança na sua intercessão e recorda a todos a dignidade daquele que foi escolhido para ser o Pai de Jesus, o Verbo encarnado. Mais uma. Nos últimos anos, a devoção a São José tem se expandido. O Papa Francisco proclamou o ano de São José, lembra? No ano de 2021. E incentivou os fiéis a recorrerem à sua intercessão. Agora, eu faço referência ao livro que vocês estão preparando. O padre Donald Calloway, autor do livro Consagração a São José, nos diz que as glórias do nosso Pai espiritual também têm promovido esta devoção. Segundo ele, num tempo de crise de paternidade do matrimônio, São José é um modelo seguro de masculinidade e fidelidade. Vocês estão acompanhando pelo livro, né, esse processo para a consagração a São José. Continue perseverantes. No seu livro, né, ele segue o modelo de consagração mariana, o mesmo consagração mariana de São Luís Maria Grimond de Montfort, com 33 dias de preparação espiritual. Ele destaca que São José é não apenas um protetor contra os ataques espirituais, mas também um exemplo inspirador para os pais, trabalhadores e cristãos em geral, como eu já mesmo citei. Pode passar mais uma? Num mundo de desafios espirituais e morais, São José é um guia seguro para nos mantermos fiéis a Deus. Ele protege a igreja, as famílias e os trabalhadores, intercedendo aqueles que confiam. Se você deseja fortalecer sua fé, proteger sua família e crescer na santidade, a consagração a José é um passo fundamental. Então, estão no caminho certo. Agora, tem uma coisa. Quando nós adquirimos uma sabedoria, um conhecimento, nós não temos o direito de guardar para nós. Nós precisamos de levar isso à realidade de outras pessoas. Porque a igreja depende de cada um de nós, onde ela não consegue alcançar pelos seus meios próprios. Por exemplo, no ciclo de trabalho, no ciclo de amizade. Talvez, conversando com alguns colegas que tenham alguma crise no casamento, crise de fé, é hora da gente colocar. Olha, você conhece São José?
Você conhece a história de São José? É muito simples, né? Quem sabe você, se recorrendo à sua intercessão, pelas suas orações, você não consegue se fortalecer diante dessas situações. Então, uma vez que somos chamados, nós precisamos de fazer com que esse conhecimento, esta vontade de Deus, alcance a mais pessoas. Aqui, uma referência que eu achei interessante, São José, Salvador do Salvador. A José caberia a glória de preservar uma vida, que era, em cada uma de seus instantes, era incomparavelmente mais valiosa do que as vidas somadas de todos os seres criados. Claro, Jesus Cristo. Todos os homens contribuíram para a morte do Salvador. Apenas um o salvou da morte na sua infância. Por isso, São José foi chamado também de Salvador do Salvador, tendo salvado da morte por homicídio e por inanição. Então, é uma referência muito belíssima de São José, o Salvador do Salvador. Pode passar. Aqui nós já falamos sobre a família, sobre o trabalho. Pode passar também. Só para concluir, a morte de São José, a Sagrada Escritura não menciona a morte de São José. A opinião predominante é que ele tenha falecido antes do início da vida pública de Jesus, aos 30 anos. Esse consenso sugere que, com o término da vida oculta de Jesus, durante a qual José desempenhou um papel fundamental como pai, esta missão teria alcançado a sua plenitude. Então, ele alcançou o seu objetivo. Aliás, ele alcançou o que Deus esperava dele como objetivo, como eu já citei antes aqui. Então, é preciso que a gente saiba aceitar quando é que Deus ainda nos quer aqui neste mundo. Claro, lutar pela vida em todos os últimos instantes que a gente ainda tiver força. Nunca, jamais, a gente vai atropelar o projeto de Deus. São José, assim, dessa forma. Imagina-se que Jesus e Maria sofreram muito quando Deus os chamou de volta para a sua casa. Mas, como foram aprendidos, né, foram ensinados por José e por toda a Sagrada Escritura, confiaram naquilo que Deus tinha para eles. Assim, nós devemos também, na nossa caminhada, buscar esse entendimento de Deus na nossa vida. Ajudar a muitas pessoas que talvez estejam passando por situações difíceis, onde a depressão é uma doença muito comum nos dias de hoje. E o que é a cura para essa depressão? É a gente buscar com que as pessoas virem um pouquinho a cabeça e olhem a realidade de outras pessoas. É a melhor de todas as curas. Claro, buscando sempre pela intercessão, pela oração. Com certeza, a igreja está sempre presente, orando por todos. Deus, como eu disse, não quer que se perca uma alma sequer neste mundo. E depende de que cada um de nós façamos a nossa parte. Recorrer a São José é uma força muito grande que nós temos para a nossa caminhada. Então, perseverança na caminhada de vocês, que no dia 1º estejam fortalecidos. Como disse aqui antes o João Paulo, poucas não, né? Eu estou vendo aqui muitas pessoas aqui, mas pelo jeito tinham mais pessoas aqui. Se tem mais alguém do outro lado acompanhando esse processo de evangelização, sejam perseverantes, né? Se alguém ao longo do caminho desistiu por algum motivo, ajude a trazer de volta. É vontade de Deus. E que nesse dia 1º vocês sejam agraciados com essa consagração belíssima e essa fortaleza de São José na vida de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, rezar uma Ave Maria pelo diácono, pela missão dele, por ele se ter disponibilizado de estar aqui conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José. Diácono, a gente tem uma lembrancinha para entregar para o Senhor como forma de nossa gratidão e pedir que o Senhor nos dê a bênção final enquanto eu vou me despedindo de vocês. Próxima sexta-feira a gente tem nosso encontro novamente
O próximo encontro, o tema é o poder da intercessão de São José. A gente vai estar aqui conosco novamente a Virgínia, que esteve com a gente no início, tá? Então, façam as leituras propostas que a gente está colocando no WhatsApp, meditem, né? Tentem fazer o propósito do dia, né? Não queira fazer tudo de uma vez para a gente não sair atropelando nada, tá bom? Quero me despedir de você que nos acompanhou pelo sistema de comunicação da Rádio Nova Aliança, pela Rádio 103.3 FM e pelo canal do YouTube, né? Espero nos encontrar também novamente pelos meios de comunicação na próxima sexta. Vou pedir para que o diácono nos dê a bênção. Tem o nosso lanchinho ali do lado e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Então vamos aproveitar este momento para também dar a bênção aos alimentos, né? Que o Senhor, com sua bondade, sua generosidade, possa abençoar esses alimentos, abençoar a cada um que os preparou. E esses alimentos, desde a preparação do solo até chegar dessa mesa, nós suplicamos, Senhor, que estes que prepararam e a nós que vamos receber, conceda-nos a cada um a experiência de um dia também estar fazendo parte da vossa mesa no Reino dos Céus. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Por intercessão do glorioso São José, da sempre Virgem Imaculada Nossa Senhora, desça sobre todos, suas vidas, suas famílias, seus projetos de vida. A bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.